Hoje eu quero falar com vocês a respeito do livro O Futuro Roubado. Esse livro foi recolhido, tirado do mercado e você não encontra ele à venda nas livrarias, você só vai encontrar ele na internet em PDF, no Google, Então eu queria também falar, após o futuro que foi roubado da sociedade, nós temos também aqui, para salvaguardar aqui, o Dr. Hiromi Shini, a dieta do futuro. Ele diz aqui que se você seguir o que ele ensina aqui pra gente, você, na contracapa, ele diz que a dieta do futuro mostra como você pode preservar as enzimas do seu organismo e viver com saúde por muitos e muitos anos, E ele está aqui na internet, no YouTube. Então nós estamos vendo aqui, ele trata, por exemplo, aqui o Dr. Ramechina, com um aparelho que ele inventou, ele usa a base de água alcalina, e ele tinha assim então a prevenção de muitas doenças, de muitos males, Então vamos lá. E aqui embaixo ele está em japonês aqui, ele diz aqui, ó, que você é o que você come, Então o que que acontece? Olha o intestino que ele está mostrando. Abnormalidade de muco e está na dieta de Dr. Shini por 5 anos. Mulher de 75 anos, vegetariana, e nota-se um pouco de resíduo de muco de fezes e precisa beber mais água alcalina diariamente. Como nós podemos ver aí, seguinte, toda e qualquer enfermidade, ela começa no nosso intestino. Uma vez que o intestino está sujo, não tem outra escolha a não ser tratar, limpar. E como vamos tratar e limpar isso daí? Começando com a alimentação, Se eu tenho, por exemplo, uma alimentação equilibrada, saudável, e se eu como pouco, o objetivo é você comer pouco, porque a saúde ela depende do que você come, você é o resultado do que você come. Então, naturalmente, quando a pessoa come muito, obviamente a saúde dela vai ser abalada. Não já de imediato, é claro, mas é como tomar um copo de água, a pessoa tomou essa água aí e não acontece nada. Falar que essa água aí está contaminada, como ele fala de água alcalina, Porque a água não vai ter aquele resultado de imediato, ela vai ter aquele resultado a longo prazo, 10, 15, 20 anos, é que você vai ter um resultado aí com os órgãos que foram obstruídos mediante uma água que você tomou por falta de ser uma água de qualidade, Uma água contaminada, uma água com falta de propriedades. Mas enfim, com a alimentação não é diferente. Então nós temos aí, por exemplo, a base, que é a causa das enfermidades, que é o intestino sujo, que é o número 1, que vai chegar num ciclo de morte, naturalmente. Então, esse é o número 1, a causa da enfermidade. E o número 2 seria o que? O próximo passo, porque se eu tenho o intestino sujo, naturalmente eu vou acidificar o sangue, porque o intestino está ali todo preto, todo sujo, todo ácido, Está com um acúmulo de fezes, com um acúmulo de tudo que é coisa que a gente come, que tem muito resíduo, tal, inclusive carne, Aí vai acumulando ali no intestino, vai ficando preto e podre. E isso naturalmente vai para o sangue. Bom, uma vez indo para o sangue, o organismo, genomicamente, ele é desperto em relação a isso. Ele é programado por Deus, pelo Criador. Para quê? Para se defender automaticamente. E o que acontece? Então ele vai procurar um caminho para que ele possa tentar restituir, não só ali o sangue, mas a causa também. Como o ser humano é teimoso e não para de comer, claro, ele precisa comer, mas ele é teimoso porque ele come comida muito ruim e em excesso. Esse é o problema. Então, quem come demais adoece com facilidade e vive menos. Quem come menos tem mais saúde e vive mais, vai viver muito mais, não resta dúvida. Isso é comprovado cientificamente. E o que acontece? Então, segunda instância, é o sangue, a causa é o sangue, então, agora acidificado. E a pessoa continua comendo, continua exagerando, e tá, ele inocente, é sido levado pela massa, pela mídia, enfim, é churrasquinho, é cerveja, final de semana, e vai embolando, vai levando. E aquilo tá ali, o sangue tá daquele jeito. Ainda, nesse segundo grau, ainda é possível recuperar com certa vicejância, vamos dizer assim, com o organismo. Ainda tem força, ainda tem saúde, não está tão obstruído, mas vai vendo o resultado. Após agora o segundo passo, que é o sangue ácido, que a causa veio lá do intestino, nós temos um terceiro passo.
vem então o famoso ácido úrico. O ácido úrico, por sua vez, ele é na terceira instância aí, ele está tentando colaborar com o sangue, tentando pegar um pouco dessa acidez para tentar alcalinizar, para tentar limpar, filtrar esse sangue, né? Bom, mas a pessoa continua comendo inocentemente, de forma ignorante. Aí o que acontece? Então ele vai para um próximo passo, que seria a quarta instância. Na quarta instância a gente tem agora os tumor de dedo, aqueles tambor de dedo, melhor dizendo, né? Eles começam a engrossar assim, juntas, começa a travar e começa a doer. Chamado do ácido úrico, agora vem chamado artrite reumática. E essa artrite reumática incomoda para burro, dói demais, né? E a pessoa às vezes até acusa, não é que eu trabalhei na empresa, mexia com muita temperatura, era uma hora quente, uma hora frio, é isso aqui. Não tem nada a ver. É o intestino sujo, o sangue ácido, ácido úrico, que não tem mais para onde pegar os cristais ácidos do sangue, então ele joga na junta para fixar isso na junta, para tentar salvar o sangue. Olha que interessante, genomicamente é Deus em ação, é a programação de Deus. É igual a programação de computador, se você faz uma programação aqui, ele não vai fazer um outro tipo de serviço, ele vai seguir aquele protocolo da programação que você fez. E o homem é programado dessa forma, para se defender, né? É como, por exemplo, se toma um refrigerante, pH 2.4, pH do sangue é acima de 7. Aí o pH abaixa, você tomou um copo de refrigerante, o pH vai baixar lá embaixo. O que acontece? O sangue vai imediatamente, vai vir um monte de agente no sangue para tentar recuperar, restituir isso. E como que ele vai fazer? Ele vai no próprio organismo, ele vai tirar minerais onde tem? Onde que tem? Nos ossos, nos dentes, no crânio, né? Enfim. Então, o corpo ele é totalmente, inteiramente programado dessa maneira, porque é Deus em ação, é genômico, isso é uma coisa do gene, né? Nessa instância agora, que é a quarta instância, e nós temos então a artrite reumática, aí a pessoa já está começando a ficar mais abalada, ela já começa até sendo limitada fisicamente, porque ela já começa a trabalhar, a produzir menos, às vezes dependendo da intensidade, do grau desse artrite reumática, ela já não consegue nem trabalhar, pode chegar até o ponto de ficar na cadeira de roda. Bom, depois vem o quinto grau. Qual é o quinto espaço disso aí agora? O quinto ponto, né? Seria a viscosidade sanguínea, porque a causa continua suja e continua sendo alimentada. A pessoa não mudou o estilo de vida dela, então o intestino está cada vez mais criando essas crostas, nessa sujeira lá dentro e vai ficando cada vez mais inflamado. Então o sangue está sendo cada vez mais sujo, está tão intenso aquilo, e a pessoa já está com o sistema imunológico baixo, abalado, né? Já tem outras enfermidades que estavam incomodando. Então agora o sangue já não tem mais socorro, não tem mais os agentes que ajudavam ele, já não tem mais. Então agora ele começa a ficar lento e viscoso. Então seria o quinto passo, a viscosidade sanguínea. E o sexto passo, aí vem as doenças mais graves, né? Como câncer, enfim. E depois, então, a pessoa pode, se não tiver um socorro, não tratar intensamente e radicalmente mudar a sua vida, naturalmente ela vai ter um grande problema e pode chegar à morte, não resta dúvida, né? Então, assim, toda e qualquer doença que você vai ao médico, ele diz assim, isso daí é doença autoimune, não tem cura. De fato, ele está falando a verdade, não tem cura. Por quê? A causa é o intestino. Se você não mudar a sua alimentação, você não vai ter cura, realmente, não tem como curar, porque é autoimune, é o próprio organismo que está criando. Porque se pensar numa artrite reumática, mas o que é, de onde vem? É isso que nós acabamos de falar, intestino sujo, a causa está lá atrás. E a gente agora tá vendo aquele efeito que está ali, com o tambor do dedo, aquela junta dolorida, mas a causa está lá atrás. E infelizmente nós não temos, nossa sociedade não tem essa cultura para enxergar isso. E vive naquele embalo de festinhas, de todo final de semana a mente já está programada para aquele finalzinho de semana, um churrasquinho, uma cervejinha, um negocinho, e muito refrigerante, muito exagero, e o resultado, infelizmente, naturalmente, ao longo da vida aí, depois vem o retorno disso, que é as enfermidades, não resta dúvida. E é muito triste, muito cruel, mas essa é uma grande realidade. Em relação ao livro, eu recomendo você procurar no Google pelo livro Futuro Roubado, para que você tenha um pouco de conhecimento em relação a tudo que é de veneno, inclusive o que nós comemos. Tudo o que é de veneno, o que nós comemos, ou seja, tudo que nós comemos tem veneno, se não é geneticamente modificado, né? E a medicina ayurvédica, só para concluir, a medicina ayurvédica ela diz em duas linhas, né?
Sem a alimentação adequada, a medicina é inútil, ela diz. E com a alimentação adequada, a medicina torna-se desnecessária. Antigo preceito da medicina ayurvédica, né? E isso é uma grande verdade, né? Se eu tenho o intestino limpo, se eu observo o que eu como e como pouco, o suficiente para estar vivo, eu vou ter uma saúde muito boa e vou viver muitos anos e saudável no resto